Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele prometeu vai se cumprir. A promessa de Deus é verdadeira. O inimigo luta para atrapalhar a promessa de Deus em sua vida. Mas só que os planos do adversário já caíram por terra e os planos de Deus já começou a se realizar através de você e em você. Descansa o teu coração, é isso que Deus me ordena a te dizer. Descansa o teu coração, porque a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua saúde, na tua história. Deus é fiel. Coloca aqui nos comentários, Deus é fiel. E é sobre isso que vamos falar. O Deus que faz a promessa e cumpre a promessa. Na noite de hoje, amém? Vamos falar sobre esse assunto. E eu quero cumprimentar todos vocês com uma boa noite na presença do Espírito Santo da Verdade, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Digita a frase da noite de hoje: Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir a promessa dele. Deus é fiel para realizar o que ele designou, preparou, destinou para as nossas vidas. Eu quero pedir a todos vocês, meu povo abençoado, meu povo amado, clica no botão gostei, isso ajuda demais. Eu já expliquei aqui em outros vídeos a importância de você sempre clicar no botão gostei, digitar nos comentários e também colocar nos status do seu WhatsApp. Faça isso, será uma bênção para a sua vida, uma bênção para esse canal, para que nós possamos continuar crescendo e evangelizando e ganhando almas para Jesus, tá bom? E deixa eu perguntar para você, como é que foi o seu dia hoje? De 1 a 10, coloca aí nos comentários. O meu dia, graças a Deus, foi bem. Espero que o seu dia tenha sido maravilhoso na presença de Deus. E nesse instante, com o coração cheio de fé, oremos ao Senhor. Boa noite, Espírito Santo da Verdade. Na tua presença, ó onipotente, onisciente e onipresente Deus, nós estamos aqui com os nossos corações convictos que o Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. O Senhor é o Deus de já, e já chegou, já é nosso, e já deu certo. Nós te pedimos, ó Senhor Jesus, uma noite abençoada na tua presença. Consagramos esta noite para ti. Te pedimos a tua bênção, o teu favor, a tua graça. Humildemente nós imploramos, ó Senhor. Guarda as nossas vidas, defende-nos, livra-nos de todo o mal, livra a nossa família, a nossa casa. Seja, Senhor Deus, o nosso escudo protetor 24 horas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te peço esta nuvem de proteção sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus, o teu Filho. Se existir, ó Pai, algum impedimento tentando atrapalhar a vitória da tua filha, do teu filho, joga por terra todo o levante do adversário e concede vitória para a tua igreja, que somos nós, reunidos aqui nesta oração da noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Amém e graças a Deus. Eu pedi a Deus uma palavra para essa noite e Deus falou comigo assim: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E o que Deus disse para mim está escrito na palavra. E para confirmar essa revelação divina, vamos ler o texto bíblico. Eu vou colocar aqui na tela o versículo da noite de hoje, que está em Números, capítulo 23, verso de número 19.
Números 23, 19, olha só o que a Bíblia Sagrada nos diz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Que palavra maravilhosa! Tem algumas revelações de Deus que eu preciso te entregar dentro desse versículo. Número 1, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa palavra está nos revelando que quem está conosco não é feito de carne e nem de osso. Quem está conosco é o Deus Todo-Poderoso e o braço onipotente de Deus está guerreando ao nosso favor. E por esta razão não precisamos ter medo, porque é Deus que está no controle do universo e Ele garante a vitória. O fato de compreender que quem está conosco não é um rei da terra, não é um governante da terra. Quem está conosco não é o prefeito, o vereador, o presidente. Quem está conosco não é seres humanos. Quem está conosco é o Deus que fez o céu, é o Deus que fez a terra, é o Deus que fez tudo e todos. E saber que quem está conosco é Deus, isso nos dá a garantia da vitória, a garantia de que tudo vai dar certo, a garantia de que Deus está trazendo soluções, a garantia de que Deus está movendo montanhas, a garantia que Deus está derrubando as muralhas, a garantia de que o Senhor está conosco. Nós temos esta garantia, a garantia sobre as nossas vidas. Então o texto sagrado, a Bíblia Sagrada está dizendo: Deus não é homem para que minta. Por quê? Porque o homem pode falhar. Não é verdade? O homem pode errar. Sabe a previsão do tempo? Às vezes a previsão do tempo erra. Às vezes a previsão do tempo diz que vai chover e acaba que tem sol. Às vezes a previsão do tempo diz que vai ter sol e acaba que tem chuva. Às vezes a previsão do tempo diz que vai ter ventos fortes e acaba que tendo brisa suave. A previsão do tempo pode falhar. O cientista pode falhar. O físico pode falhar. Até a matemática pode falhar, que é algo impossível, humanamente falando, a matemática falhar. Mas Deus está acima da matemática. Deus está acima da física. Deus está acima da lógica. Deus está acima da ciência. Quando a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, isso significa Deus não erra, Deus não falha. Alguém precisa ouvir isso aqui, eu preciso entregar tudo que Deus está mandando. Deus manda repetir 3 vezes essa frase: Deus não erra, Deus não falha. Deus não erra, Deus não falha. Deus não erra, Deus não falha. Alguém precisa ouvir isso. E Deus está falando com esse alguém: eu não erro, minha filha. Eu não falho. Coloca aqui nos comentários: Deus não erra. Deus não erra. O homem pode errar. Se pegar um alvo
e pegar uma flecha na sua mão e dizer assim, ó, jogue a flecha no alvo. Você vai pegar aquela flecha, vai jogar e aquela flecha vai atingir no alvo. Mas existe a possibilidade de você pegar a flecha e jogar a flecha e a flecha não atingir o alvo. O que isso significa? Que nós podemos até falhar, mas o nosso Deus, oh glória, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Mestre, o nosso Pai, o nosso Deus poderoso, Ele não falha e não erra. E Deus não errou quando te escolheu. Deus não falhou quando te elegeu. E Deus te escolheu para vencer. Deus te elegeu para ganhar. Ei, você não vai perder, você vai ganhar. Deus me ordena dizer para pessoas aqui, você não vai perder, você vai ganhar. Você vai ganhar essa guerra, você vai ganhar essa luta. Deus te chamou para ganhar e não para perder. Quem vai perder aqui é o inimigo. Você vai sair desta situação vitoriosa, vitorioso em nome de Jesus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Segunda revelação, porventura diria ele e não faria? Ei, Deus vai fazer. Olha só, é a Bíblia que está falando, não é o pastor Bruno que está dizendo. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não sei por que o Espírito de Deus está aqui, ó, tocando em meu coração para dizer essa frase, Deus vai fazer. Pastor Bruno, eu não consigo fazer. Eu não sei fazer. Mas Deus sabe. Você pode não conseguir, mas Deus consegue. Você pode não fazer, mas Deus faz. Você pode não alcançar, mas Deus alcança. A sua mão pode não chegar, mas a mão de Deus chega. Eu vi uma cena muito linda de um menino que foi pegar um objeto em uma prateleira muito alta. E o menino tentava pegar, mas não conseguia. Ficava muito alto a prateleira. O menino esticava o braço, mas não conseguia. Imagina essa cena comigo. O menino esticando o braço e não conseguindo. Esticando o braço e não conseguindo. Esticando o braço e não conseguindo. Aí o menino diz assim, ó. Eu vou ilustrar ainda melhor essa cena. Eu vou colocar mais ilustração nessa cena para você entender como é que funciona o mundo espiritual. Aí o menino diz: Pai, me ajuda. Preste bem atenção. Pai, me ajuda. Quando ele diz Pai, me ajuda, o pai aparece em cena, estende o braço e pega o objeto que o menino tentava pegar com a própria mão, mas não conseguia, porque o menino era pequeno e o pai era grande. E o pai grande esticava a mão e pegava o objeto. Para o menino era difícil pegar, mas o pai conseguia pegar. Sabe o que essa cena representa? A sua mão pode não alcançar, mas a mão do pai, oh glória, mas a mão do pai chega aonde a tua mão não chega. Eita Deus grande e poderoso, a sua mão pode não alcançar, mas a mão de Deus chega onde a sua mão não chega. Descansa o teu coração. Pastor Bruno, a minha mão não alcança essa vitória, a minha mão não alcança essa bênção, a minha mão não alcança esse milagre, mas Deus está falando, a sua mão não chega, mas a minha mão chega aonde a sua não chega. E eu posso ver a mão de Deus se movendo ao seu favor e alcançando aquele objetivo, aquela meta que você não conseguiu. Deus vai te ajudar a alcançar. Quem crê nessa palavra, coloca aí, Deus é fiel. Deus é fiel. E para concluir,
O texto diz, porventura diria ele e não o faria? Ou seja, Deus faz. A mão de Deus chega aonde a sua mão não chega. Ou falaria e não confirmaria? E eu encerro a mensagem dizendo, quando Deus fala, ele confirma. E quando ele confirma, ele faz. São 3 processos. Número 1, Deus fala. Número 2, Deus confirma. E número 3, Deus realiza. Então toda promessa, toda vitória, todo milagre, toda bênção passa por esse processo. Por esses 3 processos. O primeiro processo, Deus fala. Então primeiro Deus fala com você. Deus te faz uma promessa. O segundo processo, Deus confirma. Confirma que ele vai fazer. Confirma a direção. Confirma que está contigo naquela situação. E por último, Deus realiza aquilo que ele prometeu. Então descansa o teu coração. Deus está com você e ele garante o cumprimento da promessa que ele te fez. Vamos conversar com Jesus nessa hora para concluirmos. Deus, na tua presença aqui estamos mais uma vez. A tua palavra foi ministrada e pregada. A tua palavra foi revelada aos nossos corações. E nós cremos, confiamos e sabemos que a tua palavra é a verdade. A tua palavra não decepciona. Há uma promessa sobre nós, Senhor, e tomamos posse de todas as bênçãos e vitórias e milagres que o Senhor reservou e preparou para cada um de nós. Apresento diante do teu altar, diante da tua presença, a todos os pedidos de oração que foram colocados nos comentários desta oração. Traz, Senhor Deus, a libertação, a transformação, a renovação. Vem trazer, Senhor Deus, a cura, que toda doença desapareça, que o Senhor restaure a saúde por completo e que a tua bênção permaneça sobre cada vida, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Nós suplicamos esta bênção, nós suplicamos esta dádiva, para a glória e louvor do teu nome, ó Senhor. Cura, salva, liberta, transforma e realiza o impossível em cada vida e em cada coração. Para a glória do teu nome nós te pedimos, ó Senhor Jesus, esta dádiva do céu, esse presente divino, porque o Senhor não erra, o Senhor não falha. Então traz a cura, a libertação, quebra as maldições, desfaz os embaraços, abençoa o teu povo com as ricas bênçãos de proteção, com as ricas bênçãos de prosperidade e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é isso que nós te pedimos e pela fé te agradecemos. E todos digam amém. Amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Jamais esqueça, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. A bênção do Senhor Deus está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Um grande abraço no teu coração, te amo no amor de Cristo Jesus. Tenha uma boa noite, bom descanso e até breve nas nossas próximas lives. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre.